Quem me segue na minha outra plataforma sabe que eu insisto em bater na mesma tecla sobre a projeção ou sobre a planificação antes de sair do nosso país de origem. Principalmente se a gente tem crianças, eu sempre digo aos manos e às manas que o processo daqui, de recomeço, não é um processo fácil. É bom funcionar quando a gente colhe os frutos dos nossos esforços, mas no início é muito difícil. Portanto, hoje nesse vídeo eu vou vos explicar sobre a minha história, sobre a minha trajetória, de como foi que eu saí da Angola para chegar até aqui e quais foram as dificuldades que eu passei e como eu ultrapassei essas dificuldades. Se quiser saber mais sobre a história da minha trajetória da Angola para aqui, fique neste vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, segundo o seu fuso horário. Bem-vindo ao meu canal. Se você nunca esteve aqui, se é a primeira vez que você me vê, eu me chamo Flor Jorge e vivo na França. Então, eu faço vídeos sobre a vida na França e sobre como é feito o processo de asilo. Se quiser saber mais sobre o que eu faço no meu trabalho aqui na plataforma, por favor, veja os outros vídeos. Então, hoje eu vou falar no vídeo sobre a minha trajetória, de como eu fiz para sair da Angola para a França, de como foi o meu processo de adaptação do asilo e tudo mais, até eu chegar até aqui, até o dia de hoje. Pois bem, eu sou mãe de 3 filhos, não é? Eu saí da Angola no dia 2 de agosto de... Saí da Angola no dia 2 de agosto de 2016 e eu tomei a decisão de sair da Angola porque eu tenho 3 filhos, né, como já disse. Na época, o meu filho mais novo era um bebê de 11 meses e eu comecei a ter a decisão de tirar meus filhos da Angola depois que eu tive 2 filhos, não é? Em 2014... quando a minha segunda filha tinha por volta de 2 anos e meio, e o meu primeiro filho já estava quase a atingir a idade escolar, acho que tinha por aí 3 anos e tal, a fazer 4, eu comecei a fazer planos de como fazer para tirar meus filhos da Angola. Eu não queria sair da Angola porque eu tinha um bom trabalho, e o plano era arranjar alguém, não é porque eu tinha uma senhora que trabalhava, uma menininha que trabalhava comigo, uma mocinha, né, que trabalhava na minha casa, que era a babá da minha filha. E ela estava fazendo ensino médio na época, e o plano era de eu comprar uma casa em Vinduque, porque eu já vivia em Vinduque, conheço bem aquele país, é um país que eu gosto, não é? Então, o plano era de eu comprar uma casa em Vinduque, mandar a menina que trabalhava comigo, com os meus filhos, mas depois que ela terminasse o médio, depois eu iria pagar a faculdade dela. Porque eu nunca quis, nunca me projetei, nunca pensei em ver meus filhos estudarem em Angola. Porque mesmo antes de eu ser mãe, eu viver em Vinduque, eu não era mãe. Depois de eu ter voltado de Vinduque, em 2017, 2018, eu engravidei do meu primeiro filho. Então, eu já conhecia a realidade da Namíbia, conhecia a realidade da Angola, a dificuldade da Angola. Então, eu nunca pensei, nunca me passou pela cabeça que meus filhos iriam estudar em Angola. Eu nunca pensei mesmo nisso. Então, em 2014, eu engravidei do meu terceiro filho, uma criança que eu não esperava. E eu não tinha planos com 3 filhos, mas de 2 filhos, não é? Que no final de 2014 engravidei dele e meus planos mudaram de 360 graus, porque infelizmente eu e o pai da criança não ficamos juntos, não deu em nada. E então eu comecei a projetar a minha vida com 3 filhos já. Neste caso, já não era viável eu mandar a moça que trabalhava comigo para Vinduque para ficar com os meus 3 filhos, não é? Porque ela iria também estudar. Então, seria muita sobrecarga para ela. Então, eu fui obrigada a fazer um plano B, porque a vida é feita de plano de A a Z. Então, eu comecei a pensar, né, no plano inicial de mandar sempre ela e os 2 grandinhos e eu ficar em Luanda com mais novo. Eu nunca tive casa em Angola. Eu vivia numa casa arrendada de 2 quartos, né? Porque eu tinha 2 filhos na época. E eu estava pensando em alugar uma coisita pequenina, né? Mais pequena possível, para ficar só com o mais novo. E porque eu ia comprar uma casa em Vinduque. Mas tive problemas, os problemas de ruptura de relação, não é? Vamos assim dizer. E aquilo me afetou muito. E pelo fato de que eu era uma pessoa muito não é? E ter tido terceiro filho e solteira, aquilo mexeu bastante com o meu ser, com o meu com o meu ego feminino. E eu já não estava a me ver a viver em Angola. E como eu queria mesmo sair ou mandar meus filhos para fora, então
eu engravidei em dezembro de 2000, em novembro de 2014, eu fiquei metade de 2015 grávida, mas enquanto eu estava grávida, eu já estava a projetar como é que seria a minha vida depois que eu tivesse o bebê. Então, comecei a pensar o que é que eu ia fazer. O projeto inicial era ir para a Suécia. Por quê? Porque eu sempre gostei da Suécia, sempre que visse reportagens sobre a Suécia, dos homens loiros e grandes, e que na Suécia, os polícias não usam purete e tudo isso, a segurança sueca, eu me apaixonei pelo país. Eu disse, não, um dia desses, quando eu puder migrar para a Europa, eu vou para a Suécia. Até porque eles falam sueco e inglês. Inglês é uma língua que eu já falava. Então eu disse, pá, vou para um país que fala a língua que eu falo. Comecei a me projetar. Tive o bebê em agosto de 2015 e a partir do momento que eu tive o meu filho, não é? Comecei a fazer esquemas para vistos. Assim que eu tive o meu filho, eu já tinha os meus dois pequenos, os meus dois primeiros já tinham passaporte. Tratei o passaporte do meu filho mais novo, não é? E comecei a pesquisar países. Eu pesquisei bastante sobre a Suécia. Inclusive fiz um pequeno... uma apostila, não é? Um pequeno livro sobre toda a informação que eu colhi da Suécia. E eu sabia exatamente como é que se pode chegar à Suécia, como é que se pode pedir asilo. Sabia tudo sobre a Suécia, tudo sobre asilo na Suécia. Vamos dizer tudo, né? E então, descobri que para a Suécia o visto de Portugal servia também. Mas antes de eu tentar ir para a Suécia, o que é que eu fiz? Tentei pedir visto da Embaixada Americana. Tentei pedir visto da Embaixada Americana. Infelizmente foi negado o meu visto porque eles alegaram que eu estava a emigrar. Eu estava a emigrar realmente, mas eu não pedi visto a dizer que estava a emigrar. Pedi visto a dizer que estava a levar meus filhos na Disney, na Flórida. Mas eles me mandaram vir trazer meus filhos na Disney de Paris. Então, negaram o meu visto. Quando a América negou o meu visto, eu tentei na embaixada, tentei no consulado do Reino Unido, na África do Sul. Infelizmente, em Angola, na época que eu estava a começar a fazer o meu visto, já não estavam a tratar cartões Visa. Eu não tinha Visa. Então, para pagar o visto no consulado do Reino Unido, na África do Sul, eu precisava de um Visa. Não tinha. Então, não consegui pagar o Visa, o visto. E daí, tentei no Canadá, comecei a pesquisar sobre onde que é o consulado do Embaixada do Canadá. Descobri um beco aí também, que eles têm lá um quartinho que tem segurança. Epá, só sei que não consegui, que segundo ele, que eu consegui apurar é que aquele nem é uma embaixada, nem um consulado, e que tem que fazer tudo online. Epá, eu desisti logo do Canadá direto e comecei então a pesquisar sobre o visto português. Tudo pela internet, pesquisei, imprimi os formulários, preenchi os formulários, dei entrada primeiro de um visto meu e do bebê. Para experimentar, eu disse não. O plano era para eu sair da Angola em dezembro de 2016, porque eu tinha casamento das minhas amigas no final do ano, então eu queria ir em todos os casamentos que eu tinha naquele ano, que eram 3 casamentos, e depois de dezembro, depois de me despedir todo mundo, dia 31, ou sei lá, viajaria. Então, pedi visto para o meu bebê e para mim, na época, para viajar em julho, para ir passear só em Portugal. Eu disse, deixa-me tentar. Nunca pedi visto na minha vida internacional, vindo que não precisa de visto. Deixa-me tentar. E como eu trabalhava na General Electric, não é? Na Escom, fui bem produzida com o passe aqui da Escom, com o passe da Sonews. E fui dar a entrada dos vistos, dos passaportes, com os documentos e tudo mais. E 7 dias depois os nossos vistos saíram. Então, quando nossos vistos saíram, como eu estava para ir para Portugal, né? Eu estava para ir para Portugal realmente passear, mas já havia alguém que ia me receber também, né? Porque eu nunca tinha vindo na Europa. Esta pessoa depois me diz que teve problemas com a noiva e tal, e já não vai poder me receber. Então, eu me deram visto de 6 meses, o meu bebê me deram visto de 1 mês e meio. Pois é, de 1 mês e meio. Não, o meu bebê lhe deram visto, sim, de 1 mês e meio. O meu bebê lhe deram visto de 1 mês e meio, me deram visto de 6 meses. E as pessoas foram me dizendo, eu tinha uns amigos do trabalho, os amigos próximos que sabiam que eu estava a fazer plano de imigração. A minha família quase que não sabia, meus irmãos não sabiam.
Mas meus amigos próximos do trabalho sabiam. Então, eu comecei assim a partilhar. Já vou para Portugal agora em julho. O visto do menino, do bebê, só tem um mês e meio. Tem um mês. Me disseram lá, Flor, se você deixar o visto passar do teu bebê, vai ter dificuldade de ter outro visto. O melhor mesmo a fazer é você conseguir tirar os vistos dois que faltam e vai. Eu não tinha projetos de ir para Portugal em julho, nem em junho, nem em agosto, nem em setembro. Não tinha mala, não tinha nada, não tinha nada. Simplesmente eu comecei a pensar, meu Deus do céu, como é que eu vou? Não tinha nem preparado dinheiro suficiente de visas. Então eu peguei os formulários novamente, preenchi, fiz tudo, meti tudo da portuguesa, para os vistos dos dois mais grandes. O visto dos dois grandes fez 15 dias para sair, demorou, eles estavam a barrar muito, estavam a me complicar, por que você pediu primeiro um visto, depois pediste outro, vais fazer o quê, que não foste, começaram a me complicar. Felizmente eu consegui lhes lidubiar e lá deram o visto dos meus dois filhos. No final de julho, finalzinho de julho lá, faltava uma semana sensivelmente para acabar o mês de julho. Olha, aquilo foi correr contra o vento. Logo que eu recebi os passaportes, voltei para o trabalho, me liguei para a TAG, olha, preciso de bilhete de passagem, porque deram só 15 dias para os meus dois filhos, só 15 dias. Então eu liguei para a TAG, olha, bilhete de passagem para 4 e tal. Não tem lugar, não tem, porque era mês de pico, mês de verão na Europa. Não tinha bilhetes para aqueles, não tinha lugares para aqueles dias, tipo, daquela semana, não tinha. Então eles sugeriram que iriam abrir, né, que iam, tipo, ver se eles conseguissem 4 lugares num único voo, que não era garantido que seriam 4 lugares todos juntos, mas que se conseguissem 4 lugares, eles iam me dizer, e eu tinha que estar ciente que os preços não seriam os mesmos, seriam preços mais altos, porque eram lugares de desistência. Eu disse, façam como quiser, os quadros que eu tenho aqui mesmo vou ter que deixar, então façam o que quiser. E no final do mês de julho, eles ligaram-me, Dona Florentina, assim, conseguimos 4 lugares no voo que vai sair no dia 2 de agosto. A senhora está interessada? Eu disse, estou interessada, nem que saísse essa noite eu iria. Então eles deram um código que eu tinha que pagar no multicaixa os bilhetes. Foi a minha correria de comprar mala, fazer malas. Eu só trouxe uma mala, porque eu era a única adulta, né, com o bebê que nem andava, e muitos pequenininhos. Eu só tinha mesmo uma mão para carregar a mala, outra mão para pegar a minha filha de 4 anos, e o grande que tinha que me pegar aqui na blusa, e o bebê nas costas. Então, eu acho que tem aqui uma foto que eu vou vos mostrar, mais ou menos, quando nós saímos de Angola, no aeroporto. Então, para vocês terem noção de como meus filhos eram pequenos. Então, fui comprar mala, agilizar para vender o carro. Nem tive tempo de dizer na dona da casa, na proprietária, que eu vou sair de casa, minhas coisas todas lá dentro de casa. Liguei para minha tia urgente, olha, mana, eu vou sair, vou hoje, essa noite, no dia da viagem, vou hoje à noite. O que? Vou hoje. Ela veio e disse, para aqui as coisas, vocês se desfazem das coisas, dividem, pá. E saímos de Angola às 23 horas. Meus manos e minhas manas, no aeroporto nos complicaram muito a vida. Angola. Um monte de complicação no aeroporto, aqueles da imigração me complicarem a vida. Mas então, e o pai está onde? Porque, mesmo com a autorização de saída do bebê. Mas felizmente, graças a Deus, conseguimos passar. Entramos no avião. Eu fiquei como um bebê, mas o senhor, e no outro lado tinha um senhor mais de meus 2 filhos. Olha, porque até o bebê pagou, ó. Atenção, um bebê de 11 meses que não andava, pagou também um lugar. Que é a metade, e acho que é 1/3, porque o meu era o preço completo, o dos meus 2 era a metade do meu bilhete. Tipo, se o meu bilhete custou 400 mil, deles custou 40 mil. Mais ou menos assim, do bebê, sequência. Então, chegamos em Portugal às 6 da manhã, em Lisboa. No aeroporto, cheio de gente. Uma moça ao lado de mim já também tinha 2 bebês. Pegou já, saiu, meteu já os bebês no carrinho. Eu peguei meu filho, costa no pano. Vamos, olha, quando eu cheguei no aeroporto, quando eu pisei o solo do aeroporto, olha, a minha ficha caiu. A minha ficha caiu porque eu sabia que a partir daquele momento,
O futuro era desconhecido para mim. Eu sabia que a partir daquele momento, eu não sabia o que ia acontecer conosco. Então, o meu semblante desceu totalmente. Depois que nós passamos a imigração, carimbaram nossos passaportes e passamos, eu sentei-me na sala de desembarque, acho que por 1 hora. Fiquei lá só. Fiquei lá, porque eu sabia que do momento que eu saísse do aeroporto para fora, que eu ia ver Lisboa, porque eu nunca tinha visto também na minha vida, ali só Deus sabe o que ia acontecer conosco. Então, saímos de Lisboa, saímos do aeroporto, não é? Saímos do aeroporto, apanhamos um táxi até em Sintra, não é? Que é onde nós íamos pousar. Infelizmente, as coisas não aconteceram como tinha que acontecer, né? Eu tinha que ficar 1 semana lá para descansar também, para repousar um pouquinho, me divertir um bocadinho, nem em Lisboa, porque eu não conhecia. Seria a primeira vez, ou foi a primeira vez. E depois eu continuaria, mas minha viagem era para ir mesmo para a Suécia, não era para aqui não. Continuaria o trajeto até na Suécia. Por quê? Porque tinha alguém que ia me receber na França, não é? Mas o meu coração não estava para a França. Tipo, eu ia passar pela França, mas o projeto sempre seria a Suécia. Sempre seria a Suécia. Por quê? Porque tinha um amigo que vive na Inglaterra também, que alugar um hotel para mim, onde eu ia ficar, não é? Para depois me apresentar. Já estava tudo organizado, mas infelizmente, atenção pessoal, a gente organiza a contar com os outros e nunca sai as coisas como a gente planifica. Se a gente organiza a contar conosco, as coisas podem sair como a gente planificou, segundo a vontade de Deus. Mas se a gente planifica contar com os outros, meus amores, minhas irmãs, meus manos, raríssimas são as vezes que as coisas vão sair como a gente planificou. Então, cheguei na casa da pessoa lá em Sintra. Infelizmente, as minhas coisas não passaram bem. Era para ficar 1 semana, fiquei 3 dias. Comprei um bilhete de autocarro por urgência. França. Rumo a Lille, uma cidade que é fronteira com a Bélgica. Fronteira 10 minutos de carro da Bélgica. Então, foi uma viagem difícil, num autocarro apertado, estava cheio de cabo-verdianos que moram aqui na França, que têm lojas, que foram fazer compras para as suas lojas. Estávamos como se fosse latas de sardinha, sardinhas dentro da lata. Bem apertado, viagem longuíssima, mais de 24 horas. Viagem bem longa, estressante para mim, estressante para as crianças, o bebê que estava cansado. Enfim, foi uma viagem extremamente difícil, sendo que o meu bebê tinha só 11 meses, minha filha tinha 4 anitos, meu filho tinha 7 anos e meio. Foi muito difícil a viagem já. Chegamos a tal Lille, né, que tinha alguém que ia me receber, que infelizmente também liguei, essa pessoa não me recebeu, a pessoa fingiu que não estava lá, porque segundo ele, alegadamente eu tinha 3 filhos, quando a pessoa que lhe disse que eu viria, disse que eu só tinha 2 filhos, e então, prontos, a pessoa não me recebeu. Alguém que me apanhou, vamos dizer assim, a expressão certa mesmo apanhou, porque eu estava dispersa ali na chuva, com filhos com fome, a chorar, babirranho, mas felizmente alguém, uma alma caridosa, sentiu pena de mim e me acolheu durante 15 dias. No momento que eu estava na casa dessa pessoa, nesses 15 dias, eu não fiquei parada. As cabo-verdianas que vieram no meu autocarro comigo, tentaram me ajudar a conseguir um emprego, porque elas não entenderam. As cabo-verdianas que vieram comigo, vieram como portuguesas, chegaram aqui como europeias, arranjaram um trabalho rápido e começaram a fazer as suas vidas. Elas não entendiam, nem as cabo-verdianas que vieram comigo no meu autocarro, nem a guinense que me acolheu. Não entendiam como é que eu não podia trabalhar, porque a guinense também veio como portuguesa. Então, elas tentaram arranjar trabalho, mas não conseguiram, porque não podia, elas não conhecem nada de asilo, eles não conhecem. Mas o que é que eu fiz? Eu fazia tranças, eu trançava as cabo-verdianas, trançava, elas me pagavam, me pagavam, eram associações. Epa, foi muito difícil. Eu passava dia na rua, porque a casa da moça era muito pequena, era um quarto e sala, tinha eu e meus 3 filhos, tinha a mãe dela que veio com mais 2 irmãos dela, mais uma amiga da mãe dela, tinha ela e o irmão, que já vivia com ela, tinha um irmão dela que vivia com ela, então éramos 10, numa casa de um quarto e sala e cozinha. Então era um clima muito pesado, porque a mãe também se chateava, porque quando o meu bebê chorasse, e quando tomássemos banho, gritava, fazem rápido, minha filha não está aqui para sustentar, não sei o que, água aqui é caro, tudo paga ser pago. Você está vindo a Angola, que você toma banho, fica no chuveiro 1000 horas, hein? E você chega aqui na Europa, e você não sabe que a água é contada às gotas. Você não sabe. Você não tem ideia que a água é contada às gotas. Você vai
Não importa se vai ficar na casa de alguém no hotel, você vai querer tomar banho tranquila, porque você está acostumada com aquela vida da Angola que não pagam, não pagam quase nada. No fim de 15 dias, não é? O meu filho fez 1 ano, meu bebê. O bebê fez 1 ano, mas enquanto naqueles dias que eu estava lá, eu comecei a pesquisar. Eu tentei sair nas associações, não consegui nada, porque eu não falava francês. Tentaram me comunicar em inglês, os franceses são muito fechados na língua deles, muitos franceses não sabem falar inglês, não estão interessados em aprender. Então, foi muito difícil para mim me comunicar naquela cidade, porque com as associações, não sei, com as associações, não é, vamos assim dizer, porque eu nem sabia que tinha que ir numa associação, não é? Eu não sabia que tinha que fazer asilo, hein? Eu não sabia, eu pensei que eu podia chegar e dizer eu quero trabalhar e vou trabalhar como os franceses fazem lá em Angola. Então, um dia depois que o meu filho fez 1 ano, né, porque eu já estava a fazer planos de sair da casa da moça, né, tirar o peso das costas dela, porque eu não trabalhava. O bocado de dinheiro que eu tinha trago, né, eu trouxe 600 euros. Mas tinha kwanzas em Angola, eu tinha o BFA Banking, que eu podia movimentar a minha conta à vontade. Mas na França, ninguém precisa dos meus kwanzas. E quando eu descobri o esquema que eu podia, tipo, depositar um dinheiro na conta de uma pessoa em Angola, e a pessoa aqui me desse em euros, já não estava naquela casa, já estava noutra cidade, já estava há 1 mês na França, vamos assim dizer. 1 mês e tal, né? Então, enquanto estou na casa da moça, eu fui pesquisando cidades que fazem asilo e tal, porque continuou também para ir já na Suécia, eu já não tinha forças. Já não tinha forças, porque o impacto grande que eu tive nessa viagem começou em Portugal. Quando a pessoa que me recebeu me fez a cama de gato. E então as coisas começaram a correr mal a partir de Lisboa. E quando cheguei na França, mais a pessoa também que estava para me receber e me ensinar sobre o asilo também desistiu. E eu tive que gastar dinheiro que eu tinha, não é, para continuar a viagem na casa da moça onde eu estive, porque eu tinha que contribuir. O meu filho ainda usava fraldas e tal. E epa, fiquei 100 euros. Tinha dinheiro em Angola? Tinha, mas não tinha euros. Então, comecei a pesquisar sobre asilo, sobre outra cidade onde fazia. Comecei a pesquisar muito sobre asilo na França. E eu descobri que tem uma cidade que chama-se Grenoble, que é fácil de fazer asilo. Me lembrei depois que tinha uma prima, que tinha uma amiga que estava nessa cidade. Pesquisei, perguntei à minha prima qual é o número no Facebook da moça. Pesquisei ela no Facebook, expliquei a ela que eu estava aqui, que eu precisava de saber onde é Grenoble, porque eu precisava de entrar no asilo. A moça realmente me deu boa de força, me disse, vem, vamos te orientar, eu e meu marido. No dia seguinte que meu filho fez 1 ano, meu filho é de 25 de agosto, dia 26 de agosto, não é? Eu tinha 15 dias depois da Europa, porque eu cheguei no dia 2, no dia 10, na França. Então, acordamos cedo, meus irmãos, minhas irmãs. Falar disso me deixa um bocadinho triste, porque é pesado, não é? Enquanto eu estive aí naquela cidade em Lille, os cabo-verdianos foram dando roupa para meus filhos, deram muita roupa para meus filhos, muita roupa. E eu só fui recebendo, estava assustada com a boa vontade das pessoas, não é? Muita roupa boa que eu recebi para meus filhos. Então, eu só fui recebendo. No dia que eu tive que sair daquela casa para ir para outra cidade, que é bem longe, é de uma ponta a outra, eu não tinha como levar aquilo tudo. Se já quando eu cheguei com uma mala e uma pasta, já sofri, e a pasta do bebê que eu tinha, né? Eu não tinha as fraldas e as coisas de emergência. Mas com aquela roupa toda que eu recebi, minhas irmãs, meus irmãos, a moça nos acompanhou um bocadinho, nos acompanhou até na estação. Comprei um bilhete só, 125 euros, só um bilhete para mim. Todos nós tínhamos que pagar, tipo, eu tinha que pagar, o meu filho de 7 anos tinha que pagar, minha filha de 4 anos tinha que pagar, porque aqui na França, a partir de 4 anos de idade, já paga as coisas. Só não paga de 3 para baixo, a partir de 4 anos de idade já paga as coisas. Quer dizer que eu tinha que comprar bilhete de passagem para mim, 125 euros, o meu filho de 7 e minha filha de 4. Eu não tinha mais dinheiro. Comprei só para mim. Chegamos lá, porque era muito peso. A minha filha, acordamos as crianças às 4h30. Minha filha, 4 anos é uma bebê. A minha filha estava tonta de sono, e estava frio.
Eu peguei, a moça ali ajudou uma mala, eu meti um coisa na cabeça, o bebê nas costas. Epá, eu só sei que eu fiquei com 3 mãos, eu não sei se a terceira mão saiu da onde. Andamos o mais rápido que podíamos até na estação. O comboio ia sair, o comboio ia sair às 5h50. Nós chegamos lá às 5h55, perdemos o comboio. Perdemos o comboio. E o próximo comboio que nós tínhamos que apanhar, eu tinha que acrescentar dinheiro. O senhor disse, o senhor da boutique lá da venda dos bilhetes, que normalmente os meninos também tinham que pagar. Mas como eu já ele ia me facilitar em que é como bilhete de avião. Quando você pede o avião, você vai pagar o próximo bilhete, você paga. É exatamente como os bilhetes de trem. Aqui quando são longas viagens. Então, eles pediram que eu pagasse mais, que eu acrescentasse 50 euros. Eu já tinha gastado 125. Eu disse, eu não tenho mais, senhora. A moça disse, mas você não tem. Eu tinha carta bancária do BAE, tinha carta bancária do BFA. A moça disse, mas você tem carta bancária, tenta pagar, você tem dinheiro, não estou parecendo se tem dinheiro, você tem um dinheiro, então tenta pagar. Eu sabia que minhas cartas não pagariam, meus cartões multicaixa não pagariam, mas ela, como não entende, ela duvidou, ela me pediu e não passava, porque não eram Visa. Eu lhe disse, olha, fulana, empresta-me esses 50 euros, por favor. Porque o próximo trem vai ser daqui a 10 minutos. Empresta-me isso. Porque as pessoas que estavam para me receber lá, naquela cidade, disseram, agora sexta-feira, disseram que nós íamos chegar cedo, para poder nos acompanhar na associação, para nos apresentar já no asilo. E era sexta-feira, se não fizéssemos naquela sexta-feira, tínhamos que esperar só a segunda-feira. E eu queria fazer as coisas naquela sexta-feira, me queria já agilizar, porque era muito sofrimento. Já tinha 15 dias de muito sofrimento na minha vida. Então, a moça disse que não pode. A moça disse, olha, eu não posso mais gastar dinheiro contigo, já gastei muito. Realmente ela já tinha gastado muito dinheiro conosco, tipo comida, comprar fraldas para o meu filho, não é? Comprar coisas para o bebê. Ela tinha gastado já muito dinheiro. E eu entendi, porque eu disse, olha, assim que eu conseguir dinheiro, assim que eu conseguir, vou te enviar todo o dinheiro. Ela não acreditou, e eu entendo nela, porque ela não conhecia de lado nenhum. E ela disse, eu tenho que ir trabalhar, eu vou vos deixar aqui, boa sorte. E ela foi embora. Ela foi embora. E nós ficamos lá. Ficamos lá todo dia. Eu não tinha visto, tipo, que nós íamos ficar todo dia lá. Levamos eu levei um bocadinho de arroz na tigela, para os meus poderem comer. Ficamos lá o dia todo dia. Fiquei, né, com as minhas trouxas num canto. Veio um segurança da estação, me disse, a senhora não pode ficar aqui. Porque eu estava deitada a dormir, tinha sono, estava cansada. Disse, a senhora não pode ficar aqui. Eu disse, mas eu vou aonde? E depois eu tentava me comunicar com ele em inglês também, ele, com o inglês dele. Consegui entender que ele disse, não vou ficar aqui. Aqui é para as pessoas que vão viajar. Você não vai viajar, não fica aqui, tem que sair da estação. E eu não saí da estação, a estação era bem grande, então subi. Eu estava lá embaixo, no subsolo, subi. E fiquei num canto ali. Para usar a casa de banho nessas estações bem grandes, de grandes vilas, muitas casas de banho da estação paga-se. Eu tinha 5 euros em espécie, né? Não em moeda. Esses 5 euros acabaram só mesmo com os 1.200 na casa de banho, só. Porque são 50 cêntimos cada ida à casa de banho. Fiquei sentada ali, fiquei sentada. Comecei a controlar as pessoas a passarem. Principalmente os africanos, porque eu, no meu coração, na minha mente, ainda é aqui. Os africanos, é melhor eu contactar